E eis que um belo dia a morte resolveu entrar em greve. Ninguém mais morreria. Genial, né? Será? Olá pessoal, eu sou a Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui e hoje eu vim trazer a resenha de um livro excelente que eu tive a maior surpresa ao ler. Esse autor faz parte dos meus autores temidos, como vocês sabem são 5, eu vou deixar aqui embaixo os vídeos que eu já fiz sobre eles e que ainda falta ler. Mas eu sempre tive muito pavor de ler esse autor, porque as pessoas sempre falaram que ele era complicado, que ele não usava pontuação, que ele escrevia umas histórias completamente surreais, uma coisa quase de um realismo fantástico. E ao mesmo tempo que me sentia muito atraída e muito curiosa para ler, tinha um medo extremo de não conseguir me apegar às histórias e não entender aquela forma diferente de escrever. Mas aí que eu resolvi testar, eu resolvi apostar, né, no poder que a literatura tem e no fato desse cara ter ganho o prêmio Nobel, ser tão falado, tão comentado, tão polêmico, e isso e por que não? A história que esse cara trouxe foi o que eu comecei a contar no comecinho do vídeo. Um dia a morte resolveu entrar em greve. Ela decidiu que no primeiro dia daquele ano ninguém mais morreria. A princípio seria uma ideia genial, olha que coisa maravilhosa, algo que a humanidade sempre sonhou alcançar, que é a imortalidade. De repente foi dado de bandeja pra gente. Não podia ser uma coisa mais bacana do que você imaginar que não ia morrer, que ninguém que você amava mais ia morrer. Só que essa ideia, que a princípio poderia ser uma coisa maravilhosa, se mostrou um completo desastre. Tem muitas coisas bacanas para falar sobre esse livro, mas uma das coisas mais interessantes não é, curiosamente, a forma diferente de pontuação que ele traz, mas a forma como ele vai enredando você. É como se assim, você se encontrasse com um novelo. Esse novelo tem uma ponta que se move, que é meio brilhante, você pega nessa ponta e começa a ser enrolado por esse novelo. E quando você se dá conta, você está completamente tomado por essa história, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu terminei de ler esse livro completamente empolgada, tive que chegar no Twitter e falar apaixonadamente da história, do quão maravilhoso esse autor era, tudo que ele escreveu foi parecido com isso, eu quero ler tudo hoje, agora, ao mesmo tempo, porque a história é muito bacana. Tem esse personagem que é a morte com M minúsculo, porque segundo ela mesma, a morte com M maiúsculo é algo que a gente não faz nem ideia do que seja. A morte, primeiro, assim, tem tantos elementos, eu não sei se eu vou conseguir me organizar para explicar para vocês a série de elementos interessantes que esse cara traz nessa história sensacional. Primeiro que o personagem principal é a morte com M minúsculo. É uma criatura, que anda vestida numa mortalha, que é puro osso, uma caveira, e aí já começa com uma discussão bem interessante, que é esse fato da caveira igualar a todos. Então não existe caveira feia, bonita, gorda, magra, atraente, não atraente, todas as caveiras são iguais, então isso já iguala todo mundo, e é muito interessante quando ele fala isso sobre a morte. Essa caveira, essa morte, vive numa sala, que é muito simples, é uma sala branca, que tem apenas uma porta. É fria essa sala e é cercada por arquivos. Nesses arquivos ficam tipo uns fichariozinhos. Para quem já frequentou a biblioteca antiga, quem teve essa sorte, conheceu muito bem esses arquivos. Na minha cabeça era um tipo de arquivo assim, aqueles arquivos cinza, pesadões que pareciam uns cofres e que tinham as fichinhas catalográficas. Então, meu arquivo da morte foi imaginado assim. E nessas fichas tinha o nome de cada pessoa que nascia, essa ficha surgia no momento que a pessoa nascia e desaparecia quando ela morria. Existiriam mortes setoriais, ou seja, mortos com M minúsculo, que eram responsáveis pelas mortes ocorridas em uma determinada região, e tinha morte para ser humano, morte para animal, morte para vegetal. A morte que a gente vai conhecer nessa história é uma morte com M minúsculo, responsável pelas mortes em Portugal de seres humanos. Os animais e vegetais não estavam nessa coisa de suspensão da morte. E outra coisa bacana, quando ele fala que as pessoas pararam de morrer, ele começa a mostrar pra gente toda a repercussão que isso vai ter. E o genial disso é que eu não fazia ideia, assim, eu nunca cheguei a pensar no tipo de repercussão que não morrer poderia trazer. Sabe quando uma pessoa tem intolerância a leite, a lactose? Você não imagina quantas coisas que a gente come no dia a dia tem lactose. Só quando a pessoa desenvolve intolerância é que ela começa a se dar conta disso, de quão difícil é, muitas vezes, achar um lugar ou achar uma comida que não tenha lactose envolvida. A questão da morte, eu fiz uma associação completamente louca, mas é muito parecida com isso, porque a gente não se dá conta das repercussões que não morrer traria para uma sociedade. E traz muitas, e muito graves. Vira um problema de Estado, vira um problema incrivelmente grande e difícil de resolver. E o cara traz isso de uma forma tão
crua, direta, ácida e divertida, porque sim, esse livro é extremamente divertido. Eu ri em várias passagens, eu ria com as reflexões que a morte trazia, eu ria com as repercussões que a não morte trazia, eu ria com a forma natural com que o autor trabalhava a questão da morte e da forma natural em que eu me via lendo as coisas que a morte falava. E o livro tem uma... Eu não quero contar muita coisa da história, porque é uma história feita de detalhes. Esse livro é um livro de detalhes. Esse autor é um autor de detalhes. A questão da pontuação ser diferente, estranha, ou muitas vezes inexistente no sentido tradicional, por exemplo, um diálogo não é apresentado naquela forma de ter um travessão e aí tem a frase, a exclamação, ou interrogação, ou ponto que seja. Não. É um texto corrido em que você vai entendendo, interpretando que pessoas estão conversando, ou que uma pessoa está pensando, ou que está perguntando uma coisa a outra. Mas não temam, isso é muito simples de perceber. A história é tão bem feita, tão bem escrita e ela é tão envolvente que você não precisa ficar se lembrando o tempo todo de que aquilo é um diálogo, que aquilo é uma pergunta, ou que ele está falando e que ele está respondendo. Eu acho que isso é o gênio, né? Isso é o gênio, é um cara que esqueça o nome dele, esqueça o peso que o nome dele tem, e muitas vezes isso prejudica muito a leitura. Eu acho que um dos grandes objetivos dos canais literários pode ser visto como isso, como desmistificar alguns autores e alguns tipos de livros, e falar o que a Tatiana Feltrin fala sempre, o pessoal do Cabine Literário também, eu vi um vídeo deles ontem, e eles repetiram, né? Um livro é só um livro, uma história é só uma história. Por mais peso que essa história tenha, por mais que ela seja um clássico, por mais que o autor seja laureado por milhares de prêmios, ele é apenas uma pessoa que escreve para outras pessoas lerem. E um livro é apenas um texto, é apenas uma história. Ou não é apenas uma história, é apenas uma história no sentido de que você não precisa ter medo dela, né? Que talvez você goste, talvez você não goste, mas você só vai saber se entrar em contato com aquele texto. Mas é um mundo que você vai abrir, é uma porta que você vai abrir. E que bom que eu pude abrir essa porta, porque eu não sei se vai ser a melhor leitura de 2015, é a melhor leitura até o dado momento. Foi uma leitura incrível, eu gostei de tudo. Eu acho que foi um dos poucos livros que eu dou 5 estrelas com pena, porque eu daria 10, eu daria 20, eu daria todas as estrelas possíveis, porque é um livro redondo, é um livro fechadinho, costurado, é um livro em que o autor não deixa buracos, não deixa lacunas no sentido ruim, né? Ele não deixa, ele te explica as coisas não didaticamente te fazendo de besta, achando que você não tem capacidade para entender e interpretar por conta própria. Mas ele te explica as coisas, porque quando você pensa que ele vai deixar um furo, ele diz, não vou deixar furo nenhum, porque eu sou o cara e eu sei muito bem construir uma história e contar uma história. Essa morte é um dos personagens mais bem escritos e mais interessantes que eu já li. Eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas sobre a narrativa dela, de ler outras reflexões dela. O final do livro é uma das coisas mais bonitas e surpreendentes que eu já li. É muito bacana. Vocês podem ver a minha empolgação fazendo essa resenha. Porque de fato é muito legal. A reviravolta que ele traz, né? E como a história inicial passa a ser um pano de fundo para outra história que vai surgindo e que chega no seu ápice no final, é genial. É genial. É de uma delicadeza, de uma beleza, assim, encantadores. Como eu falei, a morte entra em greve. Ela decide que ninguém mais vai morrer naquele período. As pessoas começam a dar um jeito. Primeiro elas acham que é sensacional não morrer, depois elas descobrem que é um grande problema não morrer. E aí tem que encontrar formas alternativas de morrer. Como elas fazem isso, gente, é rico, gera uma série de pensamentos, gera discussões. Um clube do livro, uma discussão, um fórum de discussão sobre esse livro deve ser uma das coisas mais legais de participar, porque você pode discutir sobre tudo quanto é ótica, de tudo quanto é jeito. Esse livro ele tem um monte de coisa. É um livro guarda-chuva, embaixo dele cabe um universo, cabe uma galáxia, eu diria. E tem um momento que a morte vai voltar atrás. Ela decide que, ok, tá sendo uma droga as pessoas não morrerem e que elas vão voltar a morrer. Só que elas vão voltar a morrer de uma forma diferente. Ela acha muito cruel, a pessoa tá ali vivendo a vida dela, fazendo os planos, né? Pensando várias coisas e de repente, puf, morreu. Então isso não é justo. Então vamos mudar a técnica de matar as pessoas. Vamos agora avisar as pessoas que elas vão morrer. Então as pessoas passam a receber uma carta lilás em que elas são avisadas de que vão morrer. A partir daí elas têm uma semana para organizar as coisas, né? Fazer testamento, despedir das pessoas e tal. E aí em 8 dias, 7 dias, 8 dias, enfim, uma semana, elas morrem. Isso também parece muito legal, só que não é, né? Então esse livro mostra como essas ideias geniais que a gente tem para resolver os grandes problemas da vida nem sempre são ideias geniais.
E eu não vou contar mais nada, porque isso vai ser tudo que eu falar a partir de agora, vai ser spoiler. E eu quero muito que vocês leiam esse livro. E eu quero muito que vocês venham aqui comentar o que vocês acharam desse livro. Porque assim, eu queria muito, muito, muito conversar sobre ele. E por que eu passei a resenha inteira sem falar do nome do livro, sem falar do autor desse livro? Por um motivo muito simples, porque eu queria que vocês se apaixonassem pela história, tanto como eu me apaixonei, mas sem a barreira do peso do nome do autor e do peso do nome do livro. Agora que eu já contei a história e que eu espero que vocês tenham se empolgado, que assim que fecharem o vídeo vão procurar esse livro. O nome do livro é As Intermitências da Morte e o autor é ninguém menos que o José Saramago. E eu confesso aqui nesse vídeo para toda a internet que eu fui uma completa idiota de não ler Saramago antes por um temor completamente absurdo desse autor, pela força que esse autor tem. Porque eu estava perdendo por anos uma história simplesmente genial. Então se você aí nunca leu Saramago porque tem medo da escrita dele, ou se você nunca leu nenhum outro autor por medo da escrita dele, não seja idiota como eu. Vá agora, pegue esse livro e comece a ler. Esse livro, As Intermitências da Morte, outro livro que você tenha e tema, e comece a ler, porque pode ser uma experiência fantástica, como As Intermitências da Morte foi pra mim. Eu acabei o livro querendo recomeçar a leitura, eu acabei o livro empolgada, acabei o livro querendo que todo mundo lesse esse livro, fazer uma propaganda enorme pra ele, querendo dar um exemplar pra cada pessoa. Eu acho que no kit de boas-vindas de amizade devia vir As Intermitências da Morte, porque é um dos livros mais geniais que eu já li. É isso, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no gostei. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Esse é um espaço que se pretende ser bastante interativo, então deixa aqui o seu oi, se apresenta, comenta sobre esse vídeo. Se você já leu As Intermitências da Morte, deixa aqui um recado. Se você não leu ainda e ficou curioso, deixa aqui o recado também. É isso, um beijo e até mais. Tchau. E eu acho que foi o cabelo que tem. Tchau.